Ó, informação. O Dini. Informação. Opa. Informação tá aqui, vocês sabem com quem eu falei. Então bora, vamos lá. Atenção. Fala, fulano. Bernardo Ramos Pedro pediu para sair do Flamengo? E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos conferir aqui, né, a notícia urgente, né, que acabou de sair há pouco tempo, né, pelo Jorge Nicola. E o Pedro pediu para sair do Flamengo, né? Vamos ver se é verdade ou não. Os comentários aqui da Placar TV trazendo as informações importantes sobre o Flamengo e também sobre a preparação, né, para o jogo contra o Olímpia. Sendo novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos Placar TV, o link vai estar na descrição, tá certo? Vamos pro vídeo. Do Flamengo, é isso? Não. Informações. Não. E O que agora? aconteceu foi o seguinte, eu não conversei, vou ser bem sincero aqui, eu não conversei com o Pedro, mas conversei com gente que esteve na reunião de segunda-feira. Foram 2 reuniões, tá? Só explicando. Houve uma reunião no Ninho do Urubu, com o Pedro, os 2 empresários dele, o pai do Pedro, tá? E o Marcos Braz. Depois, o Pedro não estava nessa. O Pedro estava na segunda reunião, na casa dele. E em nenhum momento, nesta reunião, isso foi na segunda-feira, no final do dia, nesta reunião, o Pedro não pediu para sair do Flamengo. Não pediu nesta reunião. Pode acontecer depois? Pode. Ontem, por exemplo. Ontem não. Essa Ontem é a não. pergunta. Ontem também não Ontem aconteceu. Até não pela houve falta de encontro. relação dele com o São Não Paulo. há relação, pelo que eu pude apurar, os 2 sequer se cumprimentaram ontem no treino. São Paulo e Pedro. Aí que, por isso que Paulo eu fiz e a Pedro. pergunta. Sequer se Então cumprimentaram. a pergunta é Por pertinente. causa É disso. pertinente. Não há relação de técnico e pertinente. jogador. Jogador ao A mesmo última tempo. vez que eu falei com uma pessoa ontem do Flamengo foi no início da tarde. Por isso que eu fiz a pergunta. Se à noite, o Pedro, até onde eu sei, não teve nova reunião, mas se no início da noite o Pedro chegou para mim e falou, me negociem, eu não tenho essa informação. Eu não tenho. Por isso que eu perguntei. Tá? Porque se Eu não ontem tenho ele essa se informação, reapresenta, não me responderam mais. o mínimo que poderia acontecer era o São Paulo ter uma conversa. Não houve. Cada um Não pro lado, houve, não né? houve conversa. Não houve conversa. O elenco do Flamengo, alguns abraçaram o Pedro, outros também, ao mesmo tempo com o que aconteceu segunda-feira. Pô, Pedro, mas também deu mole. Então, não foi aquele apoio. O Pedro, entre aspas, me parece que está Não, o Pedro não tem. Sozinho, Imagina, se o né? cara sai de casa, pega o carro, estaciona lá no Ninho do Urubu, a hora que ele abre a porta pra entrar, ele dá de cara com o São Paulo. Ah, o Tem ambiente clima. não. Por isso que a não tá pergunta, legal. repito a clima. pergunta, pelo tem que clima. aconteceu Não tem, ontem, não tem. é tão impossível assim o Pedro pedir imediatamente uma transferência do Flamengo, seja pra fora do Brasil ou até aqui pro Brasil? Mas ele pode, assim, cara, o problema é alguém tá interessado E pagar a e multa. pagar a multa. Porque assim, o Pedro pode estar com toda a razão do planeta. Só que ele precisa entender o seguinte, ele tem um contrato com o Flamengo. Ele pode comprar briga na justiça. Inclusive a Marisa Ali já deu entrevista e ela sempre tá do lado de jogador, ela falou, se eu fosse o pessoal que cuida da carreira do Já Pedro... tinha impetrado. Ó, mandou uma mensagem aqui, vamos ver se ele não. responde. Não arranjaria essa briga nesse momento. Porque há o risco do Pedro perder essa coisa. Aí foi o que o Sormani falou. O Corinthians pode trazer. Aí depois bate lá Bate no lá caso na da frente e FIFA, pede. 100 milhões. 130, 330 trilhões pra pagar. Aí o Corinthians fecha o quarto E o melhor. Pedro vai pagar isso? Então Não é o vai. seguinte, ele tem que cumprir o contrato e falar pros caras do Flamengo, olha, na hora que aparecer, pelo amor de Deus, olha, me libera. Mas ele tem um contrato. Ele É tem um isso. contrato Ou vai pra que justiça. foi renovado Ou vai pra no início justiça. desse ano. Vai pra justiça. Se foi renovado no Até início 27, desse ano, não até foi? 2027. Tá? Final de 27. Ele tem um contrato, É isso. né? Grande. Grande. Pesado, contrato. não é um Não, o que ele Pesado. tem que Tá fazer é o empresário dele, que não é uma pessoa conhecida, ou pelo menos eu li o nome do empresário dele, não Muni, conheço. né? É, tem um Ah, sobrenome eu- italiano, Muni, né? Eu Muni, esqueci o nome. Muni. É. Ó, informação. O Dini. Informação. Opa. Informação tá aqui, vocês sabem com quem eu falei. Então bora, vamos lá. Atenção. Fala, fulano. Bernardo Ramos Pedro pediu para sair do Flamengo? Não, de jeito nenhum. Abraço. Então Então pronto. tá aí, tá respondido. Então, Tá respondido. a pergunta, Eu acho Até que o vale momento. vale o GC aí, hein? Então, Até ó, o momento. Eu vi, hein? É pesado, atenção hein? A fonte pra você que A fica... fonte dele eu sei quem que é. A fonte dele é pesada. Atenção pra você Pesada, que pesada. fica Fontana de pesado. Treve. Pesado. consumindo, às vezes, fake news por aí. O que tem disso, Ormani, o que tem de cara, ó, baforando informação que não existe, os caras compram ideia, vai pra rede social, se torna verdade. Com uma história que eu tive que gravar um vídeo lá no meu próprio canalzinho pra desmentir a história de que, no domingo, o Palmeiras está por trás da história do Pedro. Falei, gente, vocês estão malucos?
Vocês cheiraram água raiz? Não é possível, cara. Porque para com Repete isso. aí, Bernardo. Nunca, o Vamos lá. Palmeiras nunca passou sequer. A fonte- Bernardo, conseguiu a trazer fonte- o Vocês resto, querem Pedro. diálogo ou falo? Surgiu a Atenção, informação hoje de manhã de que o Pedro teria pedido para a direção do Flamengo para sair do clube porque ele não quer mais trabalhar com o Jorge Sampaoli. O que fez o Bernardo Ramos? Passou uma mensagem para uma pessoa, uma fonte quentíssima, é uma fontana de treve, de tão Exato. pesada que ela é. E essa pessoa disse o quê, Bernie? Eu perguntei, Pedro pediu para sair do Flamengo? Não, de jeito nenhum. Você acabou de receber Abraço. isso? Acabei Ponto. de receber meio-dia e 34. Então, meio-dia e então a 36 informação agora. é essa. Agora é meio-dia e 36. Tá? Então a informação é essa, checada e apurada pelo Bernardo. O Pedro, Hoje é cedo, ali. apesar da não relação com o Jorge Sampaoli, acabou pra mim. Eu acho que vai ser muito difícil qualquer resgate de um lado pro outro depois do que aconteceu. A confiança é a que a gente fala, Quesada. Não adianta tentar colar a porcelana. Não vai ser igual. E ao mesmo tempo, em algum momento, vai começar a ranger de novo e vai quebrar. Tá? Então quebrou. Quebrou o vaso quebrou. Quebrou e é incolável. Agora, ao mesmo tempo, o jogador tem a ciência da burocracia que ele tem a cumprir com o Flamengo, que é um contrato. Ele pode até chegar e pedir pra sair, mas é o que você explicou. Amigão, é o seguinte, custa tanto. Paga e libera. Então, informação de momento, Placar TV. Não caiam em devaneios. Que o Pedro tá indo pra cá. O Corinthians pode ter ficado de olho em algum movimento, e por isso que eu não descarto essa informação, como qualquer um ficaria, Quesada, assim, de deixa eu dizer um se negócio. o cara sair fora. Mas por hora, por parte do Pedro, não partiu, segundo informações apuradas do Bernardo Ramos, nenhuma solicitação para deixar o Flamengo até agora. Veja só. O Pedro, essa informação é importantíssima. O Pedro chegar e dizer que não quer jogar para qualquer dirigente do Flamengo é uma coisa. O empresário dele sentar com alguém do Corinthians e falar eu topo receber 500 mil reais é outra coisa. Mas no fundo é a mesma, né? Sim. Porque se eu sou empresário do jogador e eu aceito sentar à mesa com um dirigente de um outro clube e ouço a proposta, eu, de certa forma, estou abrindo uma possibilidade para que o jogador saia, certo? Claro. Isso não quer dizer que o jogador tenha dito lá dentro, falar, eu quero. Ele chegou lá, né, com a cartolina. Não trabalha mais com o São ele Paulo. desceu do carro e na cartolina estava escrito, eu não quero deixar o Flamengo. É óbvio que tem uma rusga aí, cara. Se aparecer alguma coisa, ele Não vai é embora. rusga, não há relação. Não há relação. Ok, não, mas não há relação dele com o treinador. Sampaoli. Sim. A relação do Pedro, até onde se sabe, com a cúpula é boa e com os jogadores também. Não, né? sim, ok. Então é isso. Agora vamos esperar. Eu só acho o seguinte: onde há fumaça, sempre há fogo, né? Então eu não vou dizer que essa situação é definitiva. Agora a gente precisa entender o mercado. Ele não pode jogar mais no Campeonato Brasileiro, ele não pode jogar mais na Copa do Brasil, ele só poderia jogar na Sul-Americana pouquíssimos jogos e na Sim. Libertadores pouquíssimos jogos. Qual clube estará interessado em pagar uma quantia exorbitante até o final da temporada para que o jogador jogue 4, 5 partidas só? Imaginando um salário de 500 mil por mês, ele jogaria uma partida valendo 500 mil reais. Isso é pouco. Agora, se você quiser um projeto a longo prazo para ter o Pedro até 2028, eu contrataria agora. Micheletti, Eu contrataria agora o Pedro. É o você- Pedro, cara. Você, É o Pedro. independentemente de relação ou não com o jogador, o levaria pro jogo amanhã? Não sei, eu acho que não. Eu acho que o clima... Eu deixaria baixar um pouco a poeira. Sem brincadeira. Espera um pouco, baixa a poeira, leva pro próximo. Eu acho que tá muito tumultuado Leva agora. pro próximo o quê? Desculpa. Próximo jogo. Espera mais um pouco, tá muito recente. Não Tá cicatrizou. muito recente, eu acho. Não cicatrizou. Só citar aqui o Vene Não Casagrande, cicatrizou. né? Nosso grande companheiro. Um abraço pra ele. Um abraço, Ótimo Vene. jornalista. E eu- Tá informando que hoje o Pedro recebeu a multa pela insubordinação. Pela insubordinação lá no... Isso. Quer dizer, a situação tá feia. Esse vocês podem se abastecer. Então Esse aí você pode alegar, Veneno, né? falar, ó, Veneno. multou Sim. o Pedro tá fora desse jogo, espera baixar a poeira,
Espera cicatrizar. Segura A ferida o cara, tá aberta. esconde A o ferida cara tá agora, aberta quinta-feira. O negócio foi no domingo, à noite. Né? E ele Terminou não na vai pro jogo segunda-feira contra o de Olímpia, hein? madrugada. Só pra lembrar. Quer dizer, Benê então- também tá informando isso. Que ele não então. vai pro jogo contra o Então, Olímpia. não tá tem que ir. respondida a pergunta. Vamos lá. Desculpa te interromper. Não, pô, você tem O prioridade. que eu Flamengo. faria? Não, mas é opinião. Siga lá, É. depois eu dou a minha opinião em relação a isso. Não, Vai era lá, isso vai lá. mesmo, era isso mesmo, Bernardo. Tá? Pra mim a opinião é essa. aí. Tem que eu- acrescentar. Se não há o soco, eu, Bernardo, tá? Posso estar errado, vocês podem discordar de mim, tá tudo certo, né? O companheiro amigo aqui, internauta, pode discordar. Eu, Bernardo, se não há o soco na cara, multaria o Pedro. Sim. Ok. Se não tivesse Insubordinação. havido o soco na cara, insubordinação. Dado que houve o soco na cara, conversaria só. Conversaria. É. Conversaria. Porque a situação ela extrapolou. O soco Mas na aí a cara é multa- maior do que tudo. A multa, cara. a multa, Sim, mas a o erro multa, não a justifica o multa, outro. a Não, multa não. é- Eu acho que houve um erro do Pedro. Eu acho que houve um erro eu do acho Pedro. que valeu um Mas amarelo. diante da exposição... Ele levou um amarelo e o preparador físico levou um vermelho. Vai. Eu acho que vale. Vale, lógico. O Flamengo fez tudo aquilo que tinha que ter feito em relação ao preparador, que era demitir. Porque Sim. se ele não Não fez pune o tudo. Pedro agora, Não amanhã fez outro tudo. vai fazer. Vai dar um precedente, vai abrir o precedente. O Flamengo poderia ter demitido o filho do cara também, do Pablo Fernandes. Não demitiu, Claro, ficou um clima claro. ruim. Fica E uma você quer ligação, saber fica uma se é mais ramificação. radical mesmo, e eu acho que poderia ter tomado essa decisão, ter demitido o Sampaoli. Demitido todo mundo. Não, eu não demitiria o Sampaoli sem uma conversa. Não faria isso. A não teria conversa feito houve no domingo. Mas eu né? entendi isso que o Precisa Bernardo entender. falou. Eu acho que uma coisa não elimina a outra. Mas nesse momento, que é o momento de apaziguar, Isso, panos falar, quentes. ô Pedro, é o seguinte, vamos lá pro público, a gente vai falar que a gente te multou, mas porque essa coisa de multa também eu até hoje não vi, viu? Boleiro que já tomou multa falou, paguei nada, que isso daí é tudo papo pra vocês e pra Sim. torcida. Eu não puniria... É isso que o Frank Melo tá falando. Eu paga a não, multa, eu não às vezes não puniria tem o que Pedro pagar por causa disso. Porque assim, esse é o momento de você dar carinho pro Pedro. Falar, Pedro, você fez cagada aí. Na hora que o próximo preparador falar, vai fazer o teu trabalho, você tem que cumprir, porque você é um funcionário, né? Mas eu não puniria dessa forma o Pedro, porque você tem que trazer o Pedro. Não empurrar o Pedro. Você tem que trazer o Pedro pra perto do... Agora, se o problema é Sampaoli e Pedro, aí o Flamengo tem que tomar a decisão. Então, Ou manda um embora, ou manda outro. Nesse caso, eu mandaria embora o técnico. a minha preocupação, Quesada, é que assim, em vez de É isso que eu jogarem, falei. em vez de Eu jogarem, também acho. Vale 100 milhões o Pedro, o Sampaoli não vale nada. Em vez de, a minha preocupação é a seguinte, em vez de pegarem o copo d'água e jogar na fogueira pra apagar a brasa, estão deixando a fogueira curtir. Estão botando gasolina. E a carne tá queimando. Então, Você acha que deveria demitir o São Paulo? eu não sei, É o que você falou, Sormani, né? até que ponto... Não, Ele é um ativo, né? O Sormani, Pedro é um claro, ativo veja do só, Flamengo. eu posso estar Sormani, falando uma Sormani, bobagem, Eu eu posso não estar sei, falando eu uma não sei bobagem. até acho que que não, ponto, faz eu não muito sei até sentido. que ponto que o último resquício de admiração pelo trabalho do Sampaoli, ele ainda permanece nos jogadores para o treinador e o que isso pode resultar Eu na não próxima tenho quinta-feira, dúvida Beto. que houve Cristão na trincado, informação, eu não gente. tenho dúvida. Cristão Diante do trincado. que- Não vai ter jeito. E tudo que já aconteceu no Flamengo, as lideranças foram ouvidas. Eu não tenho dúvida disso, no domingo mesmo. Não, Agora, é o se seguinte, isso vai ter- esse caso Quer saber, é um colocaria o caso Felipe Luiz, diferente. não sei quem sugeriu É, ontem que é, coloca Por isso que eu tô o Felipe perguntando, Luiz de pra- técnico. existe algum tipo de preocupação de que isso dentro de campo, quinta-feira, tenha reflexo? Ixi. Qual que é a preocupação? Pelo menos da O que minha pode parte acontecer? existe. O que isso pode gerar ao Flamengo na quinta-feira de risco? Cara, o Flamengo pode entrar em campo, assim, não acredito que vai acontecer isso, porque trata-se de um elenco profissional. Mas pode De entrar alto em campo nível, e né? derrubar o técnico. Isso já aconteceu tantas vezes no Mas na Flamengo. Libertadores? Os jogadores são tão mimados, cara. Os jogadores são mimizentos, né? Como disse o Sormani na segunda-feira. Então, os jogadores do Flamengo têm Eles são primadonas, né? tem essa fama de derrubar treinador. Então vamos supor que o São Paulo, que o Flamengo demita o São Paulo, mas esse é um caso completamente diferente dos demais. Completamente diferente. O jogador foi agredido. O jogador foi agredido. Posso colocar E uma o pergunta Pedro? dentro disso aí que você tá falando? Aham. A semana de Libertadores, certo? Se fosse uma semana cheia ou de jogo de Campeonato Brasileiro,
não mas teria aí caído fica o São muito Paulo. no se fosse isso. O Porque, cenário porque que é a um gente cenário. tem é esse. Então, porque é um O cenário que a gente tem porque é um esse. cenário pesado. É uma situação de Você tem exceção. oitavas de final de Libertadores. Num outro cenário, o que você acha? Se o Flamengo demitiria ele? É. Se o Flamengo jogasse Só não sábado demitiu só porque contra é o um- América Mineiro. Não, acho que isso não mudou nada. Será? Não. E vou dizer uma coisa, o Flamengo tem na sua história um caso desse daí. É certo que o Carpegiani, ele sai, ele passa a ser auxiliar técnico do Dino Sani. Isso, é o Dino O Dino é demitido e ele assume. Isso. É, exato. Não- Seria diferente pegar o Felipe Luiz nesse já. momento e pum, colocar. Mas eu não vejo problema. Nós citamos aqui alguns casos de técnicos e jogadores ao mesmo tempo. Né? É, o É, Leão, tem a gente técnico- citou o Leão. É, e o Flamengo costuma ter sorte com essas situações, né? De técnicos assim, meio Os interinos. improvisados, interinos. Então o Carlinhos Violino chega no Flamengo em 87 como? Depois do Antônio. E aí, galera, o que é que você acha da punição, né, do Pedro, né, a multa que o Pedro levou e também da suspensão, né, do jogo contra o Olímpia? Pedro vai ficar de fora, acaba de confirmar também que o Vene Casagrande mandou a informação aí pro Sofane, né? E eu acabei de ver aqui também que foi confirmado também aqui, ó. No Paparazzo Rubro-Negro. No Paparazzo Rubro-Negro também confirmou aqui que Pedro está fora da partida, né? Não enfrenta o Olímpia nessa quinta-feira. Coloca nos comentários, tá certo? A opinião de vocês. Créditos Placar TV. O link vai estar na descrição. Se inscrever lá e ajudar a galera, tá bom? Valeu. E também não esqueça de deixar o like, vai ajudar bastante. Valeu.